Você vai aprender hoje a fazer uma palha italiana trufada sensacional. Eu tenho certeza que você vai se impressionar com o sabor, textura, aparência e a perfeição dessa palha italiana, meus amigos. Eu tenho certeza, meus amigos, certeza e muita certeza que você aí nunca viu, tá? É uma delícia. Você aí, segue o passo a passo junto aqui comigo. Se caso você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Combinado? Agora, chega de falação, não. Calma aí. Nossa parceria de sempre, né, meu amigo, minha amiga? Senta o dedo aqui embaixo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora sim, chega de falação, vem comigo pra receita. Então aqui dentro eu vou colocar, ó, o meu leite condensado. Aqui eu tô usando leite condensado bem gordo, tá? 8% de gordura, ele é integral. Vou adicionar também, ó, a minha manteiga ou então margarina, creme de leite. O diferencial dessa receita que é o chocolate branco, tá? Vou dar uma dica coringa pra você desse chocolate. Você aí pode usar qualquer tipo de chocolate branco, esse nobre que você compra no supermercado, de boa qualidade, mais carinho, não tem problema. Mas para fazer qualquer tipo de palha italiana, é excelente você usar aquele chocolate fracionado. Chocolate fracionado, vocês sabem aí que ele tem a secagem mais rápida e a qualidade dele não perde muito pro chocolate puro, né? Então, você vai ter aí a sua palha italiana mais durinha e também vai ter o sabor praticamente idêntico a um chocolate nobre. Uma dica que eu tô dando para vocês aí. Para poder realçar o sabor dessa bagunça toda aqui, meus amigos, é bem simples, tá? Você tem dois ingredientes que você pode adicionar aqui. Lembrando que esses ingredientes que eu vou falar para você aqui é opcional. Você só coloca se você quiser, tá? O primeiro é a essência de baunilha. Se você quiser colocar, ele vai intensificar, ele vai realçar mais o sabor dessa palha italiana que você está fazendo por causa do chocolate branco. Agora, tem um outro ingrediente que geralmente todo mundo tem na sua casa aí, né? Que é o leite em pó. Tá? O leite em pó também ele vai realçar muito, mas muito o sabor dessa nossa palha italiana em conjunto com o nosso chocolate branco, tá bom? Lembrando, é opcional, você pode colocar tanto o leite em pó quanto o extrato de baunilha. Outro ingrediente também que é opcional, mas não pode faltar nas minhas receitas de doce, principalmente se você for do Faça e Venda, ó, é a glucose de milho. Porque essa glucose aqui, ela vai agir de uma forma aqui nesse nosso creme que ela vai manter a qualidade de textura, sabor do seu doce, tá? Então vai passar aí 3, 4, 5 dias e ele vai se manter com as características cremosinha, gostosinha, sem secar, se caso não tivesse a glucose. Liguei meu fogo aqui em fogo médio e vou mexer esse trem aqui até ele começar a ferver. Veja aqui, ó, começou a ferver, tá vendo? Soltando bolha. Vou continuar aqui, ó, mexendo isso aqui sem parar, tá? Desce o braço nesse trem aqui mesmo até essa massa chegar no ponto de brigadeiro, que é um pontinho mais grossinho. Pra falar a verdade, é um ponto antes do de brigadeiro. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Olha aqui, ó, nosso creme trufado de chocolate branco já chegou no ponto. Como que eu sei que tá no ponto? Você pode perceber, ó, que se eu inclinar aqui, ó, ela desgruda do fundo da panela, tá vendo? E um outro jeito infalível também, um outro jeito para você saber que tá no ponto é você pegar um pouquinho aqui na colher, tá vendo, ó? E você pode ver aqui, ó, que ela vai fazer montinhos e não se desfaz, ou seja, o montinho que eu faço, ó, ela permanece com o mesmo formato, tá vendo? Então quer dizer que tá no ponto correto. Vou desligar minha panela aqui, ó. Desliguei a minha panela e agora eu vou para a próxima etapa, que é imediatamente. Não pode deixar esse creme aqui esfriar, porque senão ele vai endurecer, tá bom? Então vamos lá para a próxima etapa. Você pode perceber aqui, ó, que a minha palha italiana é diferente das tradicionais. Eu vou moldar ela aqui na minha forma. E para isso eu vou usar aqui, ó, essa forma aqui, ela tem 30 por 20, tá?
30 por 22 centímetros de profundidade. Se você quiser saber que forma é essa, é aquela bandeja inox, tá? De canto liso. Desse jeito, se você jogar na internet você vai achar. Bandeja de canto liso. Porém, você pode usar a forma tradicional de bolo, tá bom? Eu gosto de usar essa forma porque ela fica niveladinha, vai ficar show de bola na hora que fazermos o corte da nossa palha italiana, tá? E aqui eu untei ela com manteiga, tá? E forrei aqui com papel manteiga. Se caso você não tiver papel manteiga, somente unte com margarina, que também dá super certo, fechou? Então aqui agora nós vamos para a montagem dessa nossa palha italiana. Aqui dentro eu vou adicionar um pouquinho do meu brigadeiro branco trufado. Agora nós vamos pegar o nosso biscoito ou bolacha, depende de onde que você estiver aí, né? Aqui eu tô usando essa aqui, que você sabe qual é o nome, né? Não precisa nem falar. E nós vamos colocar como se estivesse montando um pavê, tá? Não tem segredo nenhum, ó, dessa forma. Única coisa que você tem que fazer é deixar essas fissuras aqui, ó, essas aberturazinhas, porque nós vamos colocar mais camada de recheio trufado em cima, tá? E ela vai penetrar nessas fissuras e vai encorpar na nossa palha italiana e vai prender e vai ficar com um aspecto topzera, tá? Porque logo em seguida nós vamos vir com o nosso biscoito e vamos colocar justamente na parte onde que ele está incorporado, tá vendo, ó? Vai colocar justamente na parte onde que tá com mais creme, tá vendo? Dessa forma. Pronto, coloquei, tá? O último aqui. Eu vou pegar, ó, um pouquinho de chocolate ou achocolatado em pó e vou só dar uma leve polvilhada aqui em cima, bem pouquinho, só para ele poder dar uma quebrada no gosto dessa nossa palha italiana, tá bom? Ele vai dar uma quebrada, vai ficar muito show de bola o gosto dessa sobremesa. Lembrando que isso aqui é opcional, se você não quiser fazer isso, você não precisa fazer, tá bom? Vou adicionar agora mais um pouco do nosso creme trufado. Vou repetir o mesmo processo da etapa anterior, porém você lembra que aqui no canto tá um biscoito? E aqui tá o frisozinho que eu falei pra vocês, então nós vamos colocar entre essa aberturazinha que nós deixamos, entre um biscoito e outro, ó, dessa forma, tá vendo? Ó? Vou finalizar jogando o resto da minha cobertura trufada aqui nesses biscoitos aqui, tá? Lembrando, dessa vez eu não coloquei o chocolate. O chocolate era só naquela etapa mesmo para dar uma quebrada no doce dessa nossa sobremesa, beleza? Prontinho, amigos. Ó, nossa palha italiana já tá prontinha. Agora eu vou levar isso aqui pra geladeira ou para o freezer, tá? Se for pra geladeira, você vai deixar por no mínimo 12 horas. Se for pro freezer, você vai deixar por 4 horas, tá? E eu vou levar pro meu freezer pra esse negócio que tá uma semi-congelada. Não vai chegar a congelar, né? Mas eu vou levar lá no meu freezer por 4 horas, tá bom? Tá no jeito nossa palha italiana, tá? Já tá bem durinha, tá vendo? Agora vamos começar a cortar. Mas antes de cortar, nós temos que fazer o seguinte. Vou pegar um pouquinho daquele famoso leite em pó, que vocês sabem qual é, né? Vou jogar aqui por cima desse negócio aqui, ó. Você pode fazer isso aqui tanto com açúcar refinado, quanto açúcar impalpável, açúcar de confeiteiro. Pode ser o que você usar aí para poder finalizar os seus doces. Se você já faz doce há muito tempo, né? Claro, né? Eu não gosto de fazer esse polvilhamento aqui com açúcar, porque senão fica muito doce, muito enjoativo, e ninguém merece doce enjoativo, né? Eu não sei se aí vocês gostam de doce enjoativo. Eu não sou muito fã, não, tá? Agora eu vou pegar esse doce aqui e vou virar aqui na minha tábua, tá? Vocês lembram que eu untei ele com margarina, com manteiga, né? E coloquei ainda o papel manteiga, então ele fica fácil de desenformar. Prontinho, ó. Tudo desenformado, olha só como é que ele sai bonitão. E aqui, ó, como nós polvilhou o nosso leite em pó, consigo movimentar ele, ó, tá vendo? Você tem várias opções para poder cortar de vários formatos. Você pode cortar com a faca, do tamanho que você quiser. Pode cortar, ó, com o meu amigão aqui, espátula, já tá até sujo aqui, ó. Você pode cortar com a espada, que eu adoro, acho que fica muito mais fácil para cortar. Ou então você pode comprar na internet ou casa de confeitaria, ó, aqueles cortadores de inox, que você acha facilmente, é muito barato, tá? Tem desse tamanho aqui que geralmente eu faço as minhas cocadas. Tem quadradinho que geralmente é o que o povo usa para poder fazer as palhas italianas, né?
Tem os quadradões aqui também, ó. Tá vendo, ó? Bem maior. Mas nessa receita eu vou usar aqui, ó, o meu cortador retangular, tá vendo, ó? Esse cortador retangular geralmente eu corto mais focado. Eu acho que rende bastante e fica com um tamanho bem bacana para as pessoas comerem, tá? Vou usar ele. Mas antes, novamente, vamos polvilhar aqui, ó, o nosso leite em pó ou açúcar, se você preferir, tá? E agora você pode vir aqui cortando com isso aqui, ó, tá? Ou então, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode marcar cada um dessa forma, ele vai ficar marcado, tá vendo, ó? Olha só, ensinar isso aqui que eu acho uma técnica bem prática, bem rápida, ó. Aqui já tem o mesmo tamanho. Aí o que você pode fazer? Ou você pode cortar com cortador, como eu falei pra vocês, ó. Você vem aqui, ó, e blast. Sai certinho aqui, ó, a sua palha italiana, ó. Olha que linda, coisa mais linda. Ou então você pode fazer isso aqui, né? Como eu falei, já tá tudo marcadinho, ó. Você vem com a faca ou então com a espátula, ó, e faz isso aqui, ó. Olha aí como corta bem rápido, bem fácil, bem prático, ó. Bem mais rápido, né? Fala pra mim. Olha que lindão. Olha aí como que ficou a nossa palha italiana trufada, meus amigos. Uma dica que eu dou pra vocês, ó, se você for do faça e venda, ó, você pode colocar naqueles pacotinhos, aqueles plásticos adesivados, ó, e ganhar muito dinheiro, ó. Topzera, não é? Agora, olha só como que ficou essa palha aqui, olha. Olha que coisa mais deliciosa. Olha isso. Não, vou ter que dar até uma mordida aqui, só um minuto. Olha só que delícia. Meus amigos, eu prometo pra vocês, eu juro pra vocês, essa aqui é a palha italiana mais gostosa, mais saborosa que eu já fiz aqui no canal. Você aí tem que fazer que vocês não vão se arrepender, eu garanto, tá bom? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, senta o dedo nesse like, você me ajuda demais, mas demais da conta. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Seja membro do canal que você também me apoia muito, combinado? Até o próximo vídeo. Fui!